cristão, em hipótese alguma, pode pertencer a uma sociedade secreta como a maçonaria. Em hipótese alguma, não tem nenhuma possibilidade de ser cristão e ser maçom. Não tem como. É impossível, é incompatível. Então a gente vê a maçonaria. De que forma? A influência da maçonaria está em diversos lugares. Aí nós podemos observar a loja maçônica. Está vendo aqui a loja maçônica? Isso é uma loja maçônica. Pastor, o que é uma loja? É um local de reunião. É a igreja dos maçons, vamos assim dizer, tá? Então nós temos aqui os maçons com as suas indumentárias, suas roupas típicas, dentro de uma loja maçônica. Maçonaria influencia o mundo inteiro. Então, se você tem, por exemplo, uma nota de $1, você tem inúmeros símbolos da maçonaria nessa nota de $1. Por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos, na época, George Washington, ele era grão-mestre da maçonaria. Então, a maçonaria está por trás dos principais eventos da história da humanidade. Proclamação da República de diversos países, independência de diversos países. Por exemplo, no Brasil, os feitos da maçonaria, a gente poderia gastar 1 hora só falando aqui como a maçonaria beneficiou, por exemplo, o nosso país, a nossa nação, do ponto de vista humano, não do ponto de vista religioso, não do ponto de vista cristão. Do ponto de vista humano, a maçonaria é uma sociedade secreta excelente para quem não quer um compromisso com a palavra de Deus. Para quem não quer saber de Deus, não quer saber de Deus no sentido de seguir a palavra de Deus, a maçonaria é um lugar excelente, porque preza por bons costumes. A maçonaria procura ajudar o próximo, não tenha dúvida, é a maior sociedade filantrópica do mundo. Então, com isso, a gente vê a influência da maçonaria numa simples nota de $1. Se você tiver uma nota de $1, na sua nota de $1 você vai encontrar inúmeros símbolos da maçonaria. Tá? São inúmeros os símbolos. Tá? Inúmeros os símbolos. E aí a gente tem os aventais que são utilizados dentro da maçonaria. Aí a gente tem alguns símbolos, como deste avental, cujas figuras se encontram também na Câmara da Reflexão. Vou explicar depois o que é a Câmara da Reflexão. Aqui está um grão-mestre, que seria, eu diria, o grau mais elevado dentro da maçonaria, o cargo mais elevado dentro da maçonaria. Então aí está o jovem lapidando a pedra, e a maçonaria tem essa proposta, né? Então a maçonaria visa justamente isso, o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do homem. Olha que contradição, a maçonaria visa o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual do homem, e não é uma sociedade religiosa se ela visa o aperfeiçoamento espiritual do homem. Então este é o bode da maçonaria, tão comentado, né? É o Baphomet, é uma lenda de Irã Bife. As pessoas acham que toda loja maçônica tem lá dentro um bode. Eu não tenho conhecimento disso. E quem, por favor, for afirmar isso, tem que provar. Tem que ter provas. Então tem muitas coisas, muitas lendas. Tem muita coisa que é folclore, tem muita coisa que é verdadeira. Então, aí a Academia Maçônica de Letras, e a gente tem o pastor José Kennedy de Freitas. Pastor José Kennedy de Freitas, ele era um pastor batista, acompanhou muitos anos o pastor Natanael Rinaldi, e ele não era maçom na época, mas o pastor José Kennedy de Freitas, um homem muito problemático. Por fim, esse homem acabou sendo introduzido dentro da maçonaria, e está aí ele, inclusive, foi quem me cedeu esse material. Aí tem o nome de maçons famosos do mundo inteiro.
maçons famosos do Brasil e do mundo inteiro. E aí vem os questionamentos sobre fulano, ciclano, beltrano. Quem eu puder provar, eu vou falar. Quem eu não puder, não vou falar. Então, são os nomes de algumas pessoas. Por exemplo, tem acusações de crentes dizendo que Billy Graham era maçom. Por quê? Porque num site, esse site produzido por ex-maçons, aliás, por maçons, tem lá uma lista dos maçons famosos e aparece o nome do Billy Graham. Mas até hoje não tem uma foto, não tem nenhum documento que prova que de fato Billy Graham foi maçom. Eu duvido, eu questiono isso. Não sei os demais apologistas aqui se têm conhecimento disso. Então a maçonaria é um assunto, eu diria, inquietante. Quer a pessoa seja religiosa ou não. Então talvez isso ocorra porque os maçons tratam aí dos seus interesses em segredo, e por haver todo tipo de história a respeito do funcionamento aí da maçonaria, então apesar de termos consciência de algumas delas, então não passam de folclore, havendo outras que nos deixam aí intrigados, sem sabermos se são verdadeiras. Eu acho que nenhum pesquisador, nenhum preletor, nenhum apologista pode dizer que sabe tudo sobre a maçonaria. É impossível sabermos tudo. A maçonaria tem um alfabeto próprio, tem um calendário próprio. A maçonaria tem muitos segredos. E isso é o que atrai muita gente às lojas maçônicas. Então a maçonaria, ela sempre fez um grande alarde para engrossar as suas fileiras. E aí ela esconde a sua verdadeira fisionomia, a maçonaria faz muito isso, ela usa de palavras grandiosas, ela, por outro lado, não mostra quem de fato ela é, e toma aparência de sociedade literária, sociedade científica ou sociedade filantrópica. Então, os maçons, que são dentro das igrejas evangélicas, e tem muitos, várias denominações, pentecostais, tradicionais, históricas, reformadas, enfim, avivadas, infelizmente tem. Então, os maçons que estão dentro das igrejas não querem admitir que a maçonaria seja condenável pela Bíblia. Então, por isso, julgam que ser maçom é compatível. Ser maçom não tem nenhum pecado nisso. E aí, nós, para provarmos que é incompatível com a fé cristã, vamos usar aqui 3 caminhos. A Bíblia, vamos usar a própria maçonaria em si mesma, porque eu creio que isso é o mais importante. E a história. Então, durante muitos anos, nós não tínhamos muitos livros falando sobre a maçonaria. E nos anos 60, um padre chamado Dom Boaventura Kloppenburger, este padre católico, foi bispo em Novo Hamburgo, já falecido, ele escreveu um livro nos anos 60 chamado Maçonaria no Brasil. E neste livro, Dom Boaventura Kloppenburger expõe abertamente o que é a maçonaria. Eu diria que, do ponto de vista histórico, é um dos melhores livros, não do ponto de vista teológico, porque é um livro católico. Mas ele coloca, numa pesquisa muito profunda que ele fez, o que de fato é a maçonaria. Você sabe que no Brasil nós temos a Igreja Presbiteriana do Brasil e temos também a Igreja Presbiteriana Independente. A Igreja Presbiteriana Independente surgiu com o reverendo Eduardo Carlos Pereira. E o reverendo Eduardo Carlos Pereira constatou que a maçonaria era incompatível com a fé cristã. E ele escreveu Maçonaria e a Igreja Cristã, e então ele praticamente foi expulso da Igreja Presbiteriana. E aí surgiu a Igreja Presbiteriana Independente, que não compactua com a maçonaria. Infelizmente, a Igreja Presbiteriana no Brasil, hoje, tem uma postura oficial contra a maçonaria. Mas ainda tem pastores, reverendos, dentro da denominação maçons? Sim.
E a igreja não expulsa eles. Por quê? Porque, segundo a igreja, está trabalhando com esses pastores para conscientizá-los do erro que é a maçonaria. Agora, se eu sou pastor e quero ir para a igreja presbiteriana e sou maçom, ela não pode admitir. Então, eu não posso entrar para a denominação sendo maçom. Esse é o posicionamento oficial da igreja. Está lá dentro, maçom, continua. Quer entrar, maçom? Não pode em hipótese alguma. Então, durante muitos anos, a gente não tinha quase nada escrito sobre a maçonaria. E aí, graças a Deus, o reverendo Eduardo Carlos Pereira foi quem deu esse pontapé, com o seu livro Maçonaria e a Igreja Cristã, um livro esgotado, para encontrar hoje é como uma mosca branca. É muito difícil. Mesmo em livrarias de livros usados, é muito difícil. Mas é um livro, e foi o primeiro livro que abordou de uma forma muito séria, numa pesquisa muito profunda, sobre a incompatibilidade da maçonaria com a fé cristã. Hoje nós temos mais de 8 livros escritos. Ali está 6, mas tem a CPAD lançou agora um novo livro, e uma editora nova também lançou um outro livro. Então temos 8 livros contra a maçonaria, alguns deles, inclusive, escritos por ex-maçons, inclusive 2, se eu não me engano, eram do 33º grau, que é o grau máximo da maçonaria. Então, o que significa a palavra maçom? Então, essa palavra maçom, etimologicamente, esse termo vem do baixo latim matio, macio, que também diz por vir do alemão metz, cortador de pedra. Também do francônio matjo, cognato sânscrito matia, que seria clube. Do inglês, então, mason, do francês, maçom, pedreiro. Então, a princípio, a maçonaria, ela nada mais era do que um sindicato de pedreiros. Ela não tinha esse caráter religioso. E com as construções civis na Europa, surgiu esse sindicato. Depois, com o término dessas construções, o que iam fazer com aquele sindicato? Então a coisa passou a ter uma outra conotação. Os maçons vão dizer que a origem da maçonaria vem desde o Templo de Salomão. Na realidade, a maçonaria moderna, ela começa com 2 pastores, praticamente, um pastor huguenote e um anglicano, Jean Théophile Desaguliers, e o outro, eu tenho o nome dele aqui, daqui a pouco eu vou dar para vocês. Então, 2 pastores praticamente foram os que começaram a chamada maçonaria moderna. Bom, então eles vão dizer que Salomão era maçom, ele quem construiu o templo, e ela é a maior sociedade secreta do mundo. Ela está presente em mais de 164 países, de acordo com a Enciclopédia Britânica, tem mais de 6,5 milhões de membros, e aí eu dei o nome de alguns dos presidentes da República dos Estados Unidos que foram maçons, como, por exemplo, George Washington, James Monroe, Andrew Jackson, James Buchanan, James Garfield, e aí vai. Todos eles foram membros da loja maçônica. Então, quais são as opiniões que nós temos hoje sobre a maçonaria? Bom, uns dizem, não, a maçonaria é uma sociedade filantrópica, é uma sociedade benemérita, é uma sociedade secreta, é uma religião. Tem várias opiniões. Mas só para os irmãos terem uma ideia da influência da maçonaria no Brasil, por exemplo. Então, a maçonaria no Brasil, ela teve uma influência muito grande com a expulsão dos jesuítas por intermédio do Marquês de Pombal. Então, o Marquês de Pombal expulsou os jesuítas do Brasil. Era um período em que a maçonaria perseguia, aliás, a Igreja Católica perseguia os evangélicos. Então, os evangélicos foram beneficiados pela maçonaria por intermédio dessa expulsão. Vocês sabiam que, inclusive, muitos missionários que trouxeram o evangelho para o nosso país eram maçons? Muitos missionários que vieram da América, da Europa, pregar aqui no nosso país, eram membros da maçonaria? Isso quer dizer que
nós devemos apoiar a maçonaria? Não, de jeito nenhum. Não é o fato de a maçonaria ter contribuído com a pregação do Evangelho que significa que nós podemos ser maçons. Não. Então, a maçonaria, ela ajudou na expulsão dos jesuítas. Aliás, o Dom Pedro II era maçom e ele era frequentador da Igreja Evangélica Fluminense. Maçom, frequentador, amigo do Calley. Pastor, o Calley era maçom? Não, não era maçom. Mas o Dom Pedro II era maçom e frequentava a Igreja Evangélica Fluminense. Então a maçonaria está por trás da independência do Brasil, da Inconfidência Mineira, da libertação dos escravos, e aí vai. Está por trás dos principais acontecimentos da história do nosso país e da humanidade. Então os conceitos sobre a maçonaria são os mais variados. Agora vocês estão vendo ali, olha ali, primeiro encontro de evangélicos maçons. Pode procurar, o pastor Rinaldi não está ali, com toda certeza. João Flávio também não, nem o Paulo Cristiano. Mas ali aconteceu o primeiro encontro evangélico no Rio de Janeiro. E aí eles reuniram pessoas de vários lugares do Brasil, e esse encontro ainda continua acontecendo todos os anos. Ó. Aí tem deputado, aí tem, inclusive, eu não sei como é que está a eleição no Rio de Janeiro. Alguém sabe me dizer como é que está no Rio de Janeiro? O Wiesel, acho que já levou ou não? Ou vai disputar o segundo turno? É com Haroldo de Oliveira? O Eduardo Paes? O Haroldo é senador? Estão vendo ele ali, não? Infelizmente, nós temos vários pastores maçons, tá? Vários. Por exemplo, o pastor da Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Como é o nome dele? Foi o presidente do Supremo Concílio, inclusive. Alguém lembra? Não. Eu vou lembrar, tá bom? Mas eu coloquei isso aqui, o testemunho de um ex-maçom chamado Stephen Saad, porque houve uma época que o Saad estava fazendo divulgação, falando de tudo quanto é lugar, a respeito da maçonaria, e muita coisa não passa de sensacionalismo barato. Tem que tomar muito cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você assiste, com aquilo que você lê, até mesmo a respeito da maçonaria, por parte de ex-membros da maçonaria, porque muita coisa não é verdadeira. Então, o Saad é um desses sensacionalistas no meio evangélico que fala contra a maçonaria. Aí tem alguns pastores maçons, enfim. Está vendo isso aqui? Essa aqui é a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Ao contrário, aqui está a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Aqui é a loja maçônica de Nova York. Tá? Então aqui está a igreja batista, aqui está a loja de Nova York. Percebe as construções? São características da maçonaria. E aí a gente vê a influência da maçonaria na igreja. Sabia, por exemplo, que dentro das igrejas batistas tem um grupo de adolescentes chamados embaixadores do rei. E o ritual de iniciação dos embaixadores do rei, alguns anos atrás, foi tirado do ritual de iniciação da maçonaria. Eu tenho isso, infelizmente eu não trouxe, mas eu tenho isso. É literalmente um jovem que é introduzido nos embaixadores do rei, é a mesma coisa de uma pessoa que é introduzida também dentro da loja maçônica, é o mesmo ritual, tá, dos embaixadores. E aí está o ritual da iniciação na maçonaria. Então, tudo isso tem um significado, está vendo? Joelho descoberto, peito descoberto, a venda nos olhos, tudo isso tem um significado. Ele vai ter que entrar ali descalço, porque o lugar que ele vai pisar
é sagrado, a loja maçônica é sagrada. Então, o joelho descoberto, porque ele vai dobrar o seu joelho no lugar sagrado, que é a loja maçônica. O peito descoberto, ele tem que ser transparente com os seus irmãos. A venda nos olhos. Por quê? Ele está em trevas. Então, ele precisa da luz da maçonaria. Como imaginar um pastor evangélico sendo chamado de neófito, sendo chamado de profano, alguém que está em trevas? Alguém que precisa da luz da maçonaria para sair das trevas. O próprio Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Infelizmente, essas pessoas estão em trevas. Então tem toda uma explicação aí dos símbolos, do esquadro, do compasso, do avental, das velas. Tudo isso a gente vai encontrar dentro dos rituais da maçonaria. No ritual de iniciação, o indivíduo fica na câmara da reflexão, e ali tem a ampulheta, ali tem a foice, ali tem um pescoço, uma cabeça degolada, enfim, tem tudo isso dentro da câmara da reflexão. A câmara da reflexão é o lugar que ele vai refletir se ele quer ser maçom ou não. É o lugar da purificação dele também ali. Então ele pode passar 4 horas, ele pode passar 8 horas, ele pode passar 2 horas dentro de uma câmara da reflexão. E aí ele vai ser colocado então ao pé do altar, de joelho em terra, a mão direita sobre o volume do conhecimento sagrado, porque dentro de toda a loja maçônica tem um volume do conhecimento sagrado. No caso do Brasil, por ser um país chamado cristão, então o volume do conhecimento sagrado é a Bíblia. Mas se um país muçulmano, por exemplo, como o Irã, óbvio, não vai ser a Bíblia, vai ser o Alcorão. Se é um país budista, vai ser o Tripitaka. Se é um país hindu, vai ser o Bhagavad Gita ou qualquer outra escritura do hinduísmo. Então a Bíblia não é a única regra de fé e prática dentro das lojas da maçonaria no mundo inteiro. Tá? No Brasil, eles dizem que a Bíblia é um livro de decoração da loja, que a Bíblia é apenas o símbolo da vontade de Deus, mas não é a única regra de fé e prática. Vamos imaginar o pastor João Flávio fazendo esse juramento. Eu, João Flávio Martinez, juro e prometo de minha livre vontade, pela minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo e perante esta assembleia de maçons, solene e sinceramente, nunca revelar qualquer dos mistérios da maçonaria que me vão ser confiados, senão a um legítimo irmão ou em loja regularmente constituída, nunca os escrever, gravar, traçar, imprimir ou empregar outros meios pelos quais possa divulgá-los. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua e o pescoço cortado e o meu corpo enterrado na areia, nas areias do mar, onde o fluxo e o refluxo das ondas me mergulham em perpétuo esquecimento, sendo declarado sacrilégio para com Deus e desonrado para com os homens. Amém. Como um pastor que, segundo a Bíblia, o corpo dele é templo do Espírito Santo, como esse pastor pode jurar o corpo dele é uma sociedade secreta? Aí, eu já conversei com inúmeros pastores maçons, já debati com vários, inclusive aqui na Universidade de São Bernardo do Campo, a metodista, já tivemos debate ali. E, infelizmente, o pastor, 33º grau, professor na universidade ali metodista, 33º grau, ele disse, isso tudo é simbólico. Você está pegando ao pé da letra. Isso não é literal, é simbólico. Eu pergunto, podemos fazer um juramento desse, mesmo que seja simbólico? E outra coisa, se o maçom revelar os segredos da maçonaria, o que acontece? Sabia que eu posso sair daqui hoje não vivo? Eu não sei, pode ter um maçom aí. Eu posso tomar uma facada, eu posso tomar um tiro, mas eu tenho certeza de uma coisa, eu vou para o céu. A minha vida não é preciosa, já fui ameaçado diversas vezes, diversas. Agora eu pergunto, você tem medo da morte? O cristão deve ter medo da morte?
Quem não conhece Jesus tem medo da morte, mas quem conhece Jesus sabe que a morte não é inimiga, porque ela vai aproximar ele da eternidade. Então, imagine o pastor fazendo esse juramento. E aí a Bíblia proíbe. A Bíblia é taxativa contra esse tipo de juramento. Está lá, Mateus 5,30, Tiago 5,12, Levítico 5, verso 4. Então tem um caráter profano, pois nele o cristão declara entregar seu corpo para ser mutilado. Isso por causa de uma sociedade secreta, demoníaca, uma sociedade secreta, anticristã, uma sociedade secreta, totalmente incompatível com a fé cristã. Então, o nosso corpo pertence a Deus, e aí podemos entregá-lo a uma sociedade secreta? Claro que não, de forma alguma. Tá? Então, a maçonaria trabalha muito com segredos, e esses segredos são o que atrai as pessoas à maçonaria. Nós queremos saber todos os segredos do universo. Então, a maçonaria promete que você, pertencendo à loja, lendo as monografias da loja, praticando as coisas que ela ensina, você vai ter todo o conhecimento do universo, você vai ter todo o poder do universo. Então, não é à toa que as pessoas mais famosas do mundo pertencem à maçonaria. Os poderosos do mundo pertencem à maçonaria. Bom, então Satanás é príncipe das trevas, e as trevas são refúgio do pecado, tá? Então, a sociedade que o fiel tem com o infiel dentro da loja maçônica é condenada à luz da Bíblia. 2 Coríntios, capítulo de número 6, verso 14 a 17. Mostra claramente que não podemos nos associar com pessoas infiéis, tá? Ainda, a gente sabe que o juramento escraviza as pessoas, não podemos nos submeter a esse tipo de coisa. Então, a pessoa entra para a maçonaria porque muitas vezes ela quer prestígio social. Por causa dessa questão do mistério, muita gente vai para a maçonaria. E não negamos que a maçonaria tem ideais elevados. Não negamos que a maçonaria tem coisas boas. Ela é uma irmandade universal. Então, o irmão da loja maçônica, ele vai ser reconhecido no mundo inteiro. Às vezes não acontece isso dentro da igreja evangélica, infelizmente. Se você chegar em qualquer lugar, no Brasil mesmo, e dizendo: eu sou cristão, sou irmão em Cristo, estou precisando de um lugarzinho aí para dormir, vão dar esse lugarzinho para você dormir? Mas se você se identificar como maçom, basta apenas um cumprimento, você vai ter tudo o que precisa. Então, existe de fato uma fraternidade dentro da maçonaria. Aí a gente pode usar o argumento que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. E aí, vamos nos conformar com isso? Vamos aceitar isso normalmente? Não, também não estou dizendo que você tem que aceitar dentro da sua casa todo mundo que se diz cristão, não é nada disso. Mas eu acho que está faltando muito fraternidade dentro da igreja. Está faltando, e não é pouco não, está faltando muito mesmo. Então, a maçonaria é uma irmandade universal. Ela é uma religião, e eu já disse aqui, por que ela é uma religião? Porque, por exemplo, um ateu não pode ser maçom. Então, o requisito número 1 para alguém ser maçom é crer num ser supremo. Não importa qual é o nome dele, ele tem que acreditar no ser supremo. Se é Buda, se é Alá, se é Confúcio, se é Shiva, se é Krishna, não importa qual é o nome dele. Creu num ser supremo, pode ser membro da maçonaria. Outra coisa, eu não posso chegar lá na loja, bater na porta e falar para eles: eu quero ser maçom. Você tem que ser apresentado, tem que ter uma recomendação. Vamos fazer uma investigação, vamos ver se você tem passagem na polícia, vamos verificar como você é como funcionário, como pai de família. Vamos fazer uma entrevista, dentro da sua casa, inclusive. Enfim, tem todo um critério, né? Na teoria é maravilhoso, mas na prática é outra. Infelizmente, é o que acontece. Então, a maçonaria diz que não é uma religião, mas tem que crer no ser supremo.
Ela diz que não é uma religião, mas ela visa o aperfeiçoamento moral, intelectual e espiritual. Se ela está preocupada com o espírito da pessoa, ela está fazendo o papel da religião. Outra coisa, se ela tem um volume do conhecimento sagrado, um livro sagrado, ela está fazendo o papel da religião. E todas as lojas usam esse volume do conhecimento sagrado. Então, o candidato que vai entrar na maçonaria, no ritual da iniciação, ele faz um juramento, inclusive, sobre a Bíblia, com a mão na Bíblia. Então, que tipo de religião é a maçonaria? Então, ela é uma religião ocultista, é uma religião de mistérios, esses mistérios estão ligados ao Egito. Então, a maçonaria, ela é uma religião ecumênica, e aí qualquer pessoa é bem-vinda, não importa qual é a religião dele, desde que ele crê em Deus, e eles estão adorando, segundo os maçons, o mesmo Deus. Nós vamos verificar quem é o Deus adorado dentro da maçonaria. Vamos verificar, por exemplo, porque os maçons dizem assim: Salomão era eclético, Salomão adorava vários deuses. Veja bem, Salomão até fez isso, e Deus reprovou. Deus não apoiou a atitude de Salomão. Mas dentro da maçonaria você tem, o camarada lá é da Umbanda, o outro é muçulmano, o outro é judeu, o outro é católico, o outro é kardecista. Aí estão todos juntos adorando o grande arquiteto do universo, que para eles é Deus. É possível? O nosso Deus se mistura com outros deuses, deuses pagãos, deuses que ele abominou, inclusive como Baal, porque você vai passar alguns graus dentro da maçonaria para você saber que Deus tem um nome. Qual é o nome de Deus? Jabulon. E quem é Jabulon? Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Então esse é o Deus adorado dentro da maçonaria. Interessante também é que dentro da maçonaria eles falam de Jesus. Como eles falam de Jesus? Jesus é apenas um grande mestre. Jesus é mais um fundador de religião, como foi Buda, como foi Maomé, como foi Confúcio. Jesus não é Deus, Jesus não é o único Salvador, Jesus não é aquele que perdoa os nossos pecados, não é o único caminho. E eu uma vez, participando de uma semana de atualização teológica, no Seminário Batista do Nordeste, eu falava sobre seitas, e na hora de perguntas e respostas, um jovem levantou a mão e perguntou: pastor, o que o senhor tem a dizer sobre a maçonaria? E eu sabia que o Deão era pastor de uma igreja batista e maçom. O Deão do seminário que eu estava falando. Eu disse: a maçonaria é incompatível com a fé cristã. O senhor está dizendo que um cristão não pode ser maçom? Eu disse: não, um cristão não pode ser maçom. Um maçom pode ser cristão, mas um cristão não pode ser maçom. Um cristão pode ser maçom? Nunca. Um maçom pode ser cristão? Sim, quando ele abandona a maçonaria e vem para Jesus Cristo. Aí o pastor Deão se levantou e disse: todo mundo aqui na cidade sabe que eu sou maçom, sou pastor batista, sou Deão do seminário, e não vejo nenhum problema entre a maçonaria e a igreja cristã. Aliás, a maçonaria não é uma religião. E eu então disse o porquê que a maçonaria era uma religião, e disse quem era o Deus da maçonaria, quem era o Jesus da maçonaria. E o pastor disse que estava dentro da loja tentando convencer algumas pessoas da verdade que é Jesus Cristo. Ele disse isso. E eu disse: quantos maçons você já ganhou para Cristo? Ele disse: até agora nenhum, porque eu estou fazendo um trabalho de formiguinha. Tem coerência? Não existe coerência nisso. Aliás, vocês sabiam que a maçonaria proíbe proselitismo dentro da loja? Dentro da loja não pode falar que Jesus é o único caminho. Aliás, as orações não podem ser mencionadas o nome de Jesus. Não são terminadas em nome de Jesus, nem começadas em nome de Jesus. Então tem tudo isso dentro da maçonaria. Ela é uma religião ocultista,
trabalha com numerologia, trabalha com a cabala, trabalha com o ocultismo. E aí, a maçonaria é a grande luz. Então, os maçons têm que se aperfeiçoar por intermédio dos estudos da maçonaria. Aí tem a luz do esquadro, tem a luz do compasso. Então, a Bíblia é apenas um símbolo da religião, da vontade de Deus. A Bíblia não é a única regra de fé e prática. A Bíblia é também chamada de livro de decoração da loja maçônica. Bom, Jesus disse: os céus e a terra hão de passar, mas as palavras de Deus nunca vão passar. A palavra de Deus é a verdade. Ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por isso, Paulo vai dizer a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa, é útil para quê? Para ensinar, para corrigir, para redarguir, para instruir em toda justiça. Então, a palavra de Deus é a verdade, é a única regra de fé e prática para todos os cristãos. A cabala, que é utilizada dentro da maçonaria, e tem a chamada cabala cristã, que é totalmente incoerente, que inclusive a cantora Madonna frequenta a cabala cristã. Não existe cabala cristã, existe cabala, que é a interpretação oculta que os rabinos davam à Bíblia. Então a cabala está vinculada com o ocultismo, não tendo nada a ver com o cristianismo. Então o cristão não vê a Bíblia como apenas um símbolo da vontade de Deus. O cristão sabe que a Bíblia é a palavra de Deus, não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E alguém na igreja, orando desta forma: grande arquiteto do universo, esse cara é maçom. Se o pastor, na oração dele, chamar grande arquiteto do universo, com toda certeza esse pastor é maçom. Então, quem é o grande arquiteto do universo? É o Deus. Mas esse Deus dentro da loja maçônica não é o Deus da Bíblia, não tem nada a ver com o Deus que nós acreditamos. Então, eles chamam de o grande arquiteto do universo. Como eu falei, vai passar alguns graus, no 18º grau, ele vai descobrir que esse Deus, o Gadu, tem um nome. Qual o nome dele? Jabulon. Quem é esse Jabulon? Jeová dos hebreus, Baal dos cananeus e Osíris dos egípcios. Então esse é o Deus adorado dentro da maçonaria, que não é o nosso Deus. Então, por outro lado, os maçons utilizam nomes de Deus para si próprio, praticam a idolatria. Por outro lado, o Jesus da maçonaria não é o Jesus da Bíblia, como nós vamos ver. O Jesus da Bíblia, ele é Deus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. A maçonaria afasta as pessoas de Jesus Cristo, porque não pode orar em nome dele, não pode citar o nome dele como sendo o único e suficiente Salvador. E dentro da maçonaria, eles querem que você desobedeça a Jesus Cristo. Quando Jesus mandou você pregar para todas as pessoas, em todos os lugares, ide por todo mundo, fazei discípulo de quem? Da loja maçônica ou dele? Dele. Dentro da maçonaria você não pode fazer isso. Então, com isso, a maçonaria simplesmente coloca Jesus como um mero fundador de religião. Jesus nada mais é do que um mero fundador de religião. Então nega a deidade absoluta de Jesus, negam a salvação na pessoa de Jesus Cristo, negam inclusive as orações feitas em nome de Jesus Cristo. Bom, eu disse que a maçonaria também proíbe toda e qualquer discussão na loja a respeito do nome de Jesus. Aí os maçons têm uma ceia, que é chamada a ceia mística. E aí, no dia dessa ceia, normalmente acontece no período da Semana Santa, tem uma toalha branca com franjas vermelhas, aí tem o pão da ceia, uma bandeja de prata, o vinho num jarro de prata ou de cristal, ao lado da bandeja do pão, um candelabro de 7 velas e no centro da mesa. Então, ao redor da mesa, ficam aí os chamados irmãos, cada um com seu cajado, o pão e o vinho são passados pelo sapientíssimo mestre a cada um dos irmãos. O mais importante dessa cerimônia são as frases pronunciadas aí pelo sapientíssimo mestre.
Comei e dai de comer a quem tem fome, bebei e dai de beber a quem tem sede. Aí a cerimônia é terminada por estas palavras: consumatum estim. Momento então que as sobras são incineradas numa pequena pira junto do sapientíssimo. Então essa ceia mística não tem nada a ver com a ceia da Bíblia, conforme está lá na carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Corinto. Então Jesus, que morreu por nós, como Paulo vai dizer, o Senhor Jesus foi entregue pelos nossos pecados. Isso não é mencionado dentro da loja maçônica. Não é mencionada a sua ressurreição, não é mencionado nada da sua divindade. Logo, essa ceia é uma ceia profana, não tem nada a ver com as Escrituras. Então, a maçonaria tem o seu lado oculto, como eu falei, tem a cabala, tem a astrologia, tem a numerologia, e dentro dos graus, ele vai aprendendo cada vez mais um envolvimento com o ocultismo. Então, claro que no primeiro grau é mais light, mas ele vai passando dos graus em graus até chegar ao 33º grau, onde esse indivíduo está envolvido totalmente com o inimigo. Veja que em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9 a 12, o próprio Deus nos previne sobre essa questão de atividades ocultistas. Veja o que diz aqui Deuteronômio, capítulo de número 18, versos 8 e 9. Aliás, 9 a 12. Capítulo 18, Deuteronômio 18, versos 9 a 12. Diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por esta abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Então Deus preveniu o seu povo contra toda e qualquer atividade ocultista, declarando inclusive essas atividades como sendo abomináveis, práticas abomináveis à sua vista. Então, a maçonaria trabalha com essas ideias, como por exemplo, a crença do potencial do homem, do poder ilimitado do homem. Então, dentro deste conceito, o homem tem poder. Infelizmente é isso que muitas igrejas também apregou. Eu quero te dizer, à luz das Escrituras Sagradas, nós não temos poder. Quem tem poder é Deus. Então Deus é o Todo-Poderoso, nós somos suas criaturas. Temos que entender essa diferença entre Deus e o homem. Mas a maçonaria, ela não faz essa diferença. Por quê? Porque dependendo do maçom, ele é Deus. Dependendo da loja maçônica, vai ensinar a divindade do homem. Então você tem todo tipo de loja maçônica. Você tem loja maçônica satanista, você tem loja maçônica que, por sua vez, tem um teor mais voltado para a fé cristã. Eles chamam até de loja cristã. Tem isso, tem tudo dentro da maçonaria, mas a maçonaria também está dentro dos conceitos da nova era, das propostas defendidas pela nova era. Então, dentro dessa questão do ocultismo, a maçonaria ainda tem também os seus, eu diria, as suas regras sagradas, os chamados landmarks. Então, os landmarks são considerados como as mais antigas leis que regem a maçonaria universal, que se caracterizam pela antiguidade. Alberto Mackey colecionou, então, 25 landmarks. Desses 25, 3 deles são fundamentais. Paternidade universal de Deus. Então, isso é sagrado dentro da maçonaria. Deus é pai de todos? Não, Deus não é pai de todos. João 1,3. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem. Que nome é esse? Os que creem em Jesus.
Esses são filhos de Deus. Quem não é filho de Deus, João 12, perdão. Quem não é filho de Deus é filho do diabo, não tem meio termo. Então lá, João vai dizer isso nas suas cartas, a diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Mas a maçonaria diz que todos são filhos de Deus. Então a maçonaria, um dos landmarks é a fraternidade universal dos homens. E aí a crença também na imortalidade da alma. Essa questão da crença da imortalidade da alma, você vai encontrar maçons que defendem isso. São chamados maçons cristãos. Mas se ele for espírita, vai defender a imortalidade da alma de que forma? Vai defender a doutrina da reencarnação. Tá? Se ele for budista ou hinduísta, vai defender a transmigração da alma. E aí vai, são inúmeros os conceitos, tá? Então a Bíblia ensina que Deus é o Criador de todas as criaturas, mas ser seu filho é uma condição reservada para os que aceitam Jesus Cristo como Salvador. Então a fraternidade dos homens, a maçonaria ensina que todos os homens são espiritualmente irmãos, porque compartilham todos do mesmo Pai, o Deus da maçonaria. Então na maçonaria, o homem é por natureza divino. Então a maçonaria rejeita a fé cristã quando afirma que Deus é Pai de todos. A maçonaria também, por outro lado, é contrária à fé cristã quando diz que o homem é divino. O homem não é divino. E a questão da imortalidade da alma, nós cremos que a alma sobrevive após a morte. Mas dentro da maçonaria, como uma pessoa é salva? Por intermédio das suas obras. A maçonaria não tem graça, não existe isso. Doutrina da graça? Não existe isso. Então o indivíduo é salvo pelos seus méritos, por cumprir com os ritos da sociedade secreta. O que diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos da cidade de Éfeso? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então a maçonaria apregou uma salvação pelas obras, quando a Bíblia diz claramente que toda a nossa justiça é como o quê? Trapo da imundícia. Então ninguém vai poder bater no peito e dizer: Deus, eu mereço entrar no céu. Deus, eu cheguei aqui por conta própria. Não. Ninguém é salvo por aquilo que faz, somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós. Então tem todos os segredos aí dentro da maçonaria, como sinais secretos, tem bateria fúnebre. Vamos dar um exemplo aqui do nosso querido irmão Vanderlei. Vanderlei, né? Vladimir. O Vladimir. Então o Vladimir era da maçonaria, mas ele veio para Iepá, se converteu. E o Vladimir não frequenta mais a maçonaria. Vladimir não frequenta mais, abandonou a maçonaria. Ele continua sendo maçom? Para os maçons, sim, ele continua sendo maçom. No dia em que estiverem velando o corpo aqui, sabe o que vai acontecer? Os maçons vão querer fazer uma bateria fúnebre, ou vão querer levar o corpo dele lá para a loja maçônica. Então, por isso é importante, se alguém aqui frequentou a maçonaria, pertenceu a esta sociedade secreta, você tem que fazer uma carta de desligamento e tem que dizer o porquê você está abandonando a maçonaria. No nosso caso, a incompatibilidade da fé cristã, tá? A maçonaria é incompatível com a fé cristã. Tem um outro Deus, a Bíblia não é regra de fé e prática, o Jesus da maçonaria não é o Jesus da Bíblia, está envolvida com práticas ocultistas, e aí vai. Por isso, um cristão não pode ser maçom, tá? Então, tem alguns segredos, como, por exemplo, o tríplice abraço. Sabia que esse tríplice abraço vem da maçonaria? Sabia que a maioria dos maçons, quando assinam, por exemplo, tem os 3 pontinhos? E se você encontrar na assinatura dele 6 pontinhos, sabe o que significa? Que ele é maçom e Rosa Cruz. Ele pertence às 2 sociedades secretas.
maçom e Rosacruz. Então, são algumas características de reconhecimento de um maçom. Tem maneira de desaprovação, quando o maçom está reunido e de repente está falando alguma coisa de um grau elevado e chega alguém de um grau inferior, então ele vai dizer, está gotejando. Tem todos os segredos ali. Então tem expressões, símbolos, tem muita coisa. Aumento de salário, por exemplo, o cara foi promovido, ele saiu do 15º para o 16º grau. Pastor, e como é que acontece essa promoção? Como é que alguém chega ao 33º grau? Não é do dia para a noite, ele tem que ser um maçom muito ativo, frequentador, ele tem que conhecer muito bem, tem que estudar profundamente tudo que ensina a maçonaria, tem que ser alguém dedicado. E ele não vai ser 33º grau do dia para a noite. Isso leva muito tempo, tá? De dedicação e de empenho dentro da maçonaria. Bom, quem disse que um cristão pode ser maçom? Nunca, em hipótese alguma. Quanto tempo eu tenho, pastor? Eu não estou... Quem marcou? 5 minutos? Tá bom. Então, um mau exemplo. Por que um cristão não pode ser maçom? Que testemunho que ele vai dar frequentando uma loja maçônica? Nenhum, porque é incompatível com a fé cristã. Então vamos imaginar que de repente alguém passando pela loja, aqui próximo tem uma loja, não tem? Como é o nome da rua? É Ana Costa, não? Rodrigues Alves. De repente o irmão está passando ali na Rodrigues Alves, quem está saindo da loja? Pastor Natanael Rinaldi Filho. Depois dessa palestra, o que você vai pensar? Meu Deus, o que o pastor está fazendo aí? É maçom. Não é sua conclusão? Você vai conversar com ele? Infelizmente, muitos nem vão perguntar para ele, o que o senhor estava fazendo lá? Muitos não vão sair da igreja. Não pode, é incompatível, como é que ele foi para lá? Com toda certeza ele não vai, tá? Se ele for, é para outra coisa. Loja maçônica. Muito bem, eu quero que você feche seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Paizinho, por esta oportunidade de esclarecer o teu povo a respeito, Senhor, da maçonaria e a fé cristã. Oh Deus, eu sei que talvez pessoas tenham familiares e amigos envolvidos na maçonaria. Eu quero que o Senhor use a vida de cada um dos meus irmãos aqui, para que eles possam sair, Senhor, do engano, sair, Senhor, das trevas, vir para a Tua luz. Usa, Senhor, a vida de cada irmão aqui, para levar a Tua verdade, para levar, Senhor, a luz que eles tanto necessitam. Sabemos que a maçonaria não é luz, a maçonaria é trevas. Sabemos, ó Deus, que todos aqueles que estão envolvidos com a maçonaria estão em trevas. Nós não queremos, ó Deus, ver essas pessoas caminhando para o inferno. Nós queremos que elas conheçam o único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o único que pode dar a vida eterna, o único que pode tirar do reino das trevas para a Tua maravilhosa luz. Usa-nos, ó Deus, para isso, nos abençoa, ajuda-nos, ó Deus, a tratarmos de uma forma correta essas pessoas que estão envolvidas com a maçonaria. Rogamos a Tua bênção e livra, Senhor, cada irmão aqui de ser influenciado pela maçonaria. Livra, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.